Olá, queridos! Pastor Newton Júnior aqui. Nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Eu estou aqui mais uma vez acompanhado pelo meu ajudante, o aspirante Isaac. Seja bem-vindo, Isaac. Valeu, pastor. É sempre bom estar por aqui, estar com você aí que está em casa nos acompanhando. Curta, comente e compartilhe. É isso aí. Nos ajude a construir o nosso podcast. E hoje nós estamos recebendo um amigo querido, um pequeno grande homem, pastor Fernandinho, aspirante Fernandinho. Ele é aspirante, mas ele tem um título aí, né, Isaac? Tem um que acontece nos bastidores. Como é que é? É o bispo das crianças wesleyanas. É o bispo das crianças wesleyanas. Fernandinho, seja bem-vindo, meu amigo. Que honra tê-lo aqui, cara. Ô, amigo, prazer estar aqui com vocês, pastorzão Newton Júnior, nosso amigo Isaac. É uma alegria poder dividir essa mesa e esse espaço do nosso podcast aí com vocês, os amigos que estão acompanhando a gente aí, vão poder assistir, compartilhar, curtir, comentar esse nosso podcast sobre a igreja multigeracional. Eu falo com propriedade, com carinho de um tema tão especial, que é cuidar das nossas crianças e também pré-adolescentes. Se é para ser bispo, vamos ser de todo mundo É toda essa faixa aí de crianças a pré-adolescentes. Glória a Deus. Nosso coordenador do Ministério Start. Glória a Deus. O aspirante Fernandinho está com a responsabilidade imensa de coordenação geral do Ministério Start. Em algum momento nós vamos falar sobre ele. Mas eu queria, Fernandinho, que você começasse falando para o nosso público quem é o Fernandinho. Como você chegou até aqui? Pois é, quem é o Fernandinho? Bom, o Fernandinho não é carioca, embora esteja aqui morando um tempo nessa cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro. Também não sou capixaba, embora morei a minha vida inteira quase, desde criança. A gente pensa, né, que você é capixaba. Lá em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Até acredito que esse podcast possa estar chegando aí, nessas redondezas, e amigos próximos assistindo também. Mas sou paulista, nasci em São Paulo, meus pais não eram evangélicos. E, a propósito, minha mãe detestava crente. Ela não suportava, pastor Newton Júnior, não gostava de crente. E nós nos mudamos para a cidade de Vila Velha e alugamos a nossa casa do lado de uma igreja. Foi a Igreja Metodista Wesleyana ali de Vila Velha, no bairro Cidade da Barra. E a gente passou, então, uns meses convivendo com os crentes e toda criança gosta de frequentar um espaço dela. E eu fui convidado para frequentar um espaço na igreja chamado Escola Bíblica para as crianças. E foi nesse tempo que eu me converti dentro da Escola Bíblica, porque uma das perguntas que a tia fez para as crianças foi: quem quer aceitar Jesus nessa manhã? Eu levantei a minha mão e disse: tia, eu quero aceitar Jesus. E começou então a minha trajetória nessa paixão por Escola Bíblica. Foi assim que os meus pais vieram para a igreja. E aí a gente começou a caminhar, me batizei. E aí meu pastor me deu alguns desafios na igreja para ser professor de escola bíblica, superintendente, para assumir algumas responsabilidades e fui crescendo no ministério. Chegou um tempo em que eu fui nomeado para ser o coordenador distrital de escola bíblica ali da região, né, trabalhando na escola bíblica com líderes, professores, e tive a oportunidade de viajar para o Rio para participar de uma conferência. E foi nessa conferência que eu conheci o pastor Aguinaldo. E aí ele me fez um convite desafiador: vem para cá para o Rio trabalhar com a gente. Eu disse: pastor, eu moro com os meus pais, como é que eu vou vir embora? Pastor Aguinaldo não perde tempo. Ele não perde tempo, um pastor visionário. E ele disse: filho, eu quero trazer você. E nesse processo todo, eu me batizei, meu pastor local lá em Vila Velha me encaminhou para o seminário, fiz ser forte, ele investiu, acreditou em mim. E meu pastor, então, me deu todas as ferramentas possíveis para que eu pudesse crescer no ministério. O pastor Aguinaldo me chama e diz: Fernandinho, vem para cá. E aí eu vim para o Rio de Janeiro para trabalhar no CP. E aí nessa caminhada de mais de 10 anos do lado dele, a gente desenvolveu diversos projetos através do Centro de Publicações, da nossa editora. Tivemos a oportunidade de implantar um projeto de igreja multigeracional. Vou comentar aqui, numa comunidade carente no Barreiro, onde a gente começou do zero, implantando lá a igreja multigeracional com crianças carentes. E nesse processo de transição, a gente chegou até Petrópolis aqui, viemos junto com ele de mala para trabalhar aqui na Central, onde a gente também tem um projeto de igreja multigeracional. E o interessante é que eu estou vivendo duas fases do meu ministério. Uma fase da igreja multigeracional, onde eu implantei um projeto do zero, numa comunidade onde não tinha nada, crianças carentes. Nós implantamos a igreja lá multigeracional. E hoje aqui em Petrópolis, com uma
dinâmica e uma estrutura gigante que a igreja tem hoje de igreja multigeracional, com espaço para as crianças, com uma boa infraestrutura. Então são duas realidades muito interessantes que estão me dando a oportunidade de crescer, de ter esses dois olhares da igreja multigeracional, pensando que é possível implantar ela numa comunidade do zero, onde não se tem nada, e fomentar e fazer com que ela se torne uma referência numa estrutura maior, já montada, como é o caso de Petrópolis. Fantástico. Então, é um resumo aí do Fernandinho. Hoje eu também estou aspirante a pastor, me formei, fiz faculdade também, faço pedagogia, que também é uma área que eu sou apaixonado, e autor de 3 livros da área da educação. E esse ano a gente vai lançar também um material voltado para a área de igreja multigeracional, que é um sonho e é uma coisa que eu tenho vivido hoje como paixão, e quero lançar esse livro aí. Em breve vai estar aí para todo o Brasil. Glória a Deus. E agora, coordenador geral mais da uma. Rede Start. É verdade. Qual é a proposta da Rede Start na denominação, Fernandinho? Então, a Rede Start, ela nasceu no coração do pastor Aguinaldo com uma proposta de integrar os 2 ministérios, criança e pré-adolescente, mas numa integração não de juntar eles, mas sim de facilitar, inclusive, uma transição. E a gente hoje tem um olhar para as crianças através do Start Kids, é uma marca que nós estamos lançando, e através dos pré-adolescentes, que a gente está lançando uma proposta do Conexão Pré-Adolescente, que é um slogan que a gente está criando. Então a ideia da Rede Start é potencializar, instrumentalizar, mentorear os líderes de criança e líderes de pré-adolescente, para que eles possam então trabalhar nas áreas da educação, melhorando a questão da escola bíblica, trabalhar na área da celebração, implantando os cultos multigeracionais, que é o culto Kids e culto para pré-adolescente, implantando a área de comunhão, potencializando a questão dos eventos, com atividades intencionais, a área de discipulado também, que é muito importante, a gente precisa discipular essa galera. Eu acho que o maior desafio hoje dos líderes é entender esse processo de discipulado, discipular uma criança, discipular um pré-adolescente. E aí a gente vai crescendo, pequenos grupos também, a gente já sonha com pequenos grupos kids para pré-adolescente. Então a rede vai trabalhar em diversas áreas, bases, para a gente poder potencializar esses líderes, e não se esquecendo também de uma área muito importante para nós, que é a área de inclusão. Esse ano nós estamos muito inclinados e até desafio os amigos aí, pastorzão Newton Júnior Isaac, a trazer aqui esse tema à mesa, quem sabe próximo podcast trazendo especialista na área de inclusão, para trabalhar com essas crianças autistas, as crianças que têm alguma necessidade especial que a igreja precisa ter um olhar, surdos também, enfim, a gente pode crescer muito. Você já viu que o coração do Fernandinho é muito maior do que a estatura dele. Você já viu pelas palavras do Fernandinho, né, Isaac? A gente consegue perceber sua paixão, sua vocação. E hoje a gente preparou algumas perguntas aqui para falar sobre a igreja multigeracional. Talvez esse termo seja estranho para algumas pessoas que ainda não vivem essa realidade. E a proposta desse episódio é a gente falar sobre a igreja multigeracional, e a gente vai começar fazendo algumas perguntas aqui para o Fernandinho. Mas você pode colocar suas perguntas aí nos comentários, porque nós estamos preparando, né, Isaac, um episódio especial só para responder todas as perguntas. Vamos enviar as perguntas para os participantes, no caso para o Fernandinho, e vamos trazer aqui em cada episódio algumas respostas. Então o que a gente tem hoje aí, Isaac? Então, antes de tudo, eu gostaria, não é simplesmente um merchan, mas fazer um destaque aí o trabalho que o meu companheiro aqui na igreja faz com os pré-adolescentes e com as crianças. Entrem na página da Central de Petrópolis e sigam lá, se vocês querem ter uma referência de trabalho nessas áreas, o Conexão Pré-Adolescente e o Start. Sigam essas páginas, porque o que acontece aqui, o pastor Newton Júnior também no dia a dia da igreja é fantástico. As crianças dirigindo o próprio culto, os prés dirigindo, louvando, pregando, é algo sensacional. Mas partindo aqui para a igreja multigeracional, para que as pessoas possam entender qual é a essência do conceito e a abrangência dele. O que significa e quais áreas da igreja ele toca, esse conceito, igreja multigeracional. Então, Isaac, essa pergunta que você faz é certamente uma dúvida muito grande, né? Porque a gente está falando de igreja multigeracional, talvez as pessoas estão tentando se achar com a gente. A igreja multigeracional, ela nasce num conceito de pensar em todas as gerações. Então, nós temos uma igreja hoje
E dentro dessa igreja a gente tem gerações. Então a gente tem lá as crianças, tem pré-adolescentes, jovens, tem os adultos, terceira idade, adolescente. Qual é a nossa proposta com a igreja multigeracional? É a gente fazer com que essas gerações elas tenham o seu espaço para celebrar, o seu espaço para ser discipulada, o seu espaço para ser cuidado. Então, pegando aqui a Rede Start, que cuida hoje de 2 gerações, que é as crianças e pré-adolescentes, nós precisamos implantar um espaço multigeracional para atender as crianças e os pré-adolescentes. Então, uma igreja que tem uma estrutura, ela vai olhar, bom, eu tenho crianças, eu tenho pré-adolescentes, eu preciso pegar essas crianças e colocá-las num espaço para atender elas de uma forma personalizada através de uma celebração, de um culto. E aí a gente implanta a igreja multigeracional. Eu tenho pré-adolescentes, eu vou pegar esse grupo e vou compartilhar ele em um outro espaço para então celebrar um culto com essa galera. E uma grande questão nós levamos as nossas crianças não para uma salinha, porque esse é o conceito mais divulgado hoje no meio das igrejas. Você tira a criança do culto normal e leva ela para uma salinha para ficar pintando, recortando, brincando. Não é essa a proposta da igreja multigeracional. Nós tiramos as crianças do espaço do culto, do templo, com todos os adultos, para levá-las para uma outra igreja, sim, uma mini igreja, com uma linguagem para elas, com uma proposta para elas, com culto para elas. E é culto mesmo, onde elas estão lá para louvar, onde elas estão para adorar, para tirar oferta, para pregar, para serem ministradas, e elas atuam dentro do culto. A gente tem lá o Diaconato Kids. Uau, nós temos fantástico. Os diaconatos que fazem o papel de tirar oferta, de ajudar. Temos aqueles que ficam na recepção, aqueles que ajudam lá a cantar, a louvar, a mini banda Kids. Então, a igreja multigeracional ela é pensada assim. Isso é um fato muito importante, nós precisamos ter uma atenção sobre isso, de que nós não queremos levar as nossas crianças para uma salinha. Criança não vai para pintar, para recortar, para fazer qualquer pintura dentro do espaço de igreja multigeracional. Ela faz isso na área da educação. Na escola bíblica se tem um recorte, tem a pintura, tem um fantoche, tem um papel manual, mas na celebração, na igreja multigeracional, a gente tem louvor, a gente tem oração profética, a gente tem mover do Espírito Santo, onde as crianças elas conseguem sentir inclusive isso. Nós tivemos recentemente um culto Kids nosso. Depois desse culto, uma chuva de mensagens no WhatsApp no grupo dos pais, com o testemunho dos filhos que chegaram chorando em casa, com o coração emocionado. Fantástico. Mas eles não choraram de raiva, de tristeza, ou porque um amigo bateu, mas é porque eles sentiram uma experiência profética naquele lugar. Teve uma criança, né, que estendeu as mãos sobre a outra e profetizou, aconteceu. Exatamente. Nós tivemos recentemente agora, o Isaac, uma experiência incrível aqui em Petrópolis. Nós implantamos a igreja multigeracional há pouco tempo, com toda uma infraestrutura, e nossas crianças elas estão sendo ainda adaptadas e estão crescendo. E quando nós estamos num culto desse e tem crianças que estão um pouco agitadas e elas estão ali correndo para lá e para cá, na nossa mentalidade humana, enquanto educadores e líderes, a gente olha assim, essa criança está atrapalhando aqui, está bagunçando. E por hora a gente é tentado a pensar. Só que aí o Espírito Santo vem e ele diz assim, não, ela não está atrapalhando. Na verdade, por muitas vezes somos nós que atrapalhamos elas a ter uma experiência com o Espírito Santo, com Deus, porque nós não temos ações concretas que consiga chegar ao coração delas. Nós tivemos uma situação com o Heitor, um menino de 3 anos de idade, no culto à noite. Ele estava muito agitado. E é normal, porque é uma criança, a gente precisa chegar ao coração dela com estratégia. Mas o Heitor ele corria para todos os lados. Ele estava muito alegre, feliz, ele ajudava até a orar, mas ele não parava. Ele agitava, ele se tornava o centro das atenções. E aquilo começou a me incomodar porque ele estava, na minha concepção humana, atrapalhando o culto ali. Só que o Espírito Santo disse para mim, ele não está atrapalhando, nós é que às vezes estamos interrompendo e atrapalhando ele ter uma intimidade, então eu preciso ter uma estratégia. E aí eu fui pensando, até que o Espírito Santo me tomou e me deu uma estratégia para trabalhar com o Theo. Eu peguei, chamei o Theo, vem cá.
Sentei ele no cantinho, os amigos ali em volta, e disse, Theo, você está muito feliz, não está? Você está alegre? E aí eu vi que ele começou a entrar na minha, e eu disse, Jesus está no teu coração, não está, Theo? Por isso que você está feliz, por isso que você está com essa energia toda, né, Theo? Por isso que você está correndo para lá e para cá. E os seus amigos que estão aqui, eles precisam também sentir essa felicidade, não é, Theo? Eles precisam sentir esse Jesus que é dentro de você, esse Espírito. E ele disse sim, e ele começou a apontar para uma menina. Meu Deus. E quando ele apontou para aquela menina, eu senti uma conexão espiritual. E disse, Theo, você está ministrando e profetizando sobre ela, não é, Theo? E ele disse, e você está dizendo que ela precisa de felicidade, que ela precisa de alegria também no coração dela, não é, Theo? E aí sim, e aí foi a oportunidade, que eu tive um gancho para ministrar. E aquele menino foi usado profeticamente para falar com aquela menina. Depois nós descobrimos algo incrível. Que aquela menina havia perdido a casa dela na enchente que nós tivemos em Petrópolis. E o coração dela estava realmente precisando de alegria. E essas experiências, elas só podem ser vividas, pastor Newton e Isaac, na Igreja Multigeracional, onde nós temos crianças conectadas umas com as outras. Glórias a Deus. A experiência da Igreja Multigeracional, ela vai muito além, queridos, que está aí acompanhando a gente nesse podcast, da gente imaginar que o nosso desafio é a gente pensar que nós não temos condições de implantar ela. Mas nós temos sim, nós precisamos ter essa convicção de que com um desejo no coração, a gente pode levar essas crianças sim até essa experiência. Porque quando a gente fala numa igreja multigeracional, Fernandinho e Isaac, a primeira coisa que a pessoa pensa é no espaço físico. A primeira coisa que a primeira desculpa, que às vezes não é nem de forma maldosa, mas é uma defesa natural, a pessoa diz, mas vocês estão na Central de Petrópolis, vocês têm uma igreja que tem muito espaço. Só que o Fernandinho, antes, se você está assistindo desde o início, falou sobre a experiência da implantação lá no Barreiro, na congregação do Barreiro. Então a igreja multigeracional, ela é muito mais do que um espaço diferente do espaço que se celebra o culto. É uma visão missional para tocar uma geração. Exatamente. E aí, pegando esse gancho, o pastor Newton João Isaac, o maior desafio não é ter uma equipe pronta. O maior desafio é você ter um líder apaixonado. Uau! O maior desafio não é você ter uma grande infraestrutura. O maior desafio é você ter um espaço mínimo para ser transformado. Quando você tem um líder apaixonado, você consegue pegar um espaço qualquer ali que está abandonado e transformar ele, como fiz no Barreiro. Cheguei num lugar onde tinha 8 pessoas, 3 crianças. Eu não tinha uma estrutura, eu não tinha uma equipe formada, mas eu tinha um amor e uma paixão como líder apaixonado por crianças. E tinha um espaço lá que precisava ser alterado, precisava ser reinventado. Peguei aquele espaço mínimo, uma sala, limpei toda ela, pintei a parede de uma cor, coloquei luzes, pisca-pisca, baratinho, comprei em 99, fiz aquele ambiente, um púlpito para criança, transformei as cadeiras numa mini igreja e disse para as crianças, a partir de hoje vocês não vão mais para uma salinha. A partir de hoje vocês vão para um culto kids. Uau. E é um espaço diferente, galera. Então se prepare, não é mais salinha. E elas ficaram curiosas. E eu fiz uma fila antes delas entrarem, porque elas não entram naquele ambiente correndo, bagunçando, zoando tudo. Não, elas fazem uma fila. E naquela fila eu digo para elas, olha, vocês vão entrar num lugar sobrenatural. É a igreja de vocês agora. É o lugar onde vocês vão ter uma experiência com o Espírito Santo, com Jesus. E elas vão entrando de uma a uma. Eu aproveito, coloco uma iluminação baixa, um fundo musical para dar aquele clima, e elas vão entrando naquele lugar e vão sentando. E o roteiro do culto é que antes delas terem qualquer comunicação, diálogo, adoração, antes de tudo elas se ajoelham 3 minutos para buscar o Espírito Santo e orar de joelho. Elas oram, depois se levantam, aí a gente começa a louvar, a cantar louvores. E aí a gente tem a experiência do testemunho, onde elas têm a oportunidade de contar o testemunho, depois tem a ministração da palavra, e elas vão se conectando ali com o Espírito Santo, vão tendo uma experiência profética naquele lugar de igreja multigeracional. Isso é tão profundo que eu me lembro no Barreiro de uma criança de 6 anos de idade que era tão habitual ela ter esse costume de orar de joelho, que em um dos nossos cultos públicos, meio para adulto, não tinha nesse dia o culto para as crianças, ela foi assistir para o culto de adultos, ela chegou e a primeira coisa que ela fez antes de iniciar o culto foi se ajoelhar lá na frente para orar.
eu tirei uma foto. Porque isso fica marcado na mente das crianças. Isso é um processo discipulado também, porque a gente acaba ensinando e elas fazem. Às vezes a gente vai falando devido à paixão do nosso coração e à realidade que a gente está vivendo, mas eu queria perguntar, Fernandinho, como uma igreja que não vive essa realidade, na verdade muito longe disso, que é a realidade da maioria das nossas igrejas, e aí quem está nos ouvindo certamente ouve a tua paixão, a tua visão, como eu, fico impactado. E aí a pergunta é, como começar? Quais os primeiros passos que uma igreja deve dar na construção, na implantação de uma igreja multigeracional? Primeiro passo, pastor Milton Júnior, eu preciso ter crianças e pré-adolescentes naquele lugar. Eu preciso atender, ter o público. Isso é notório. Quando nós chegamos no Barreiro, nós não tínhamos crianças lá, eu tinha 3. E nós começamos um trabalho com a escola bíblica. Então, assim, se hoje a sua igreja não tem uma escola bíblica para criança, uma escola bíblica para pré-adolescente, tem um problema aí. Porque é o primeiro passo, tem que ter uma área de educação, é o primeiro passo. Depois da escola bíblica, vai nascendo os projetos de discipulado, de pequenos grupos e da igreja multigeracional. Então eu não tenho crianças, eu preciso trazer essas crianças para perto de mim. Eu já tenho essas crianças, então nós vamos implantar a escola bíblica forte. Já tem escola bíblica, então vamos partir agora para a igreja multigeracional. Vamos abraçar a ideia, vamos escolher um espaço na igreja para montar essa mini estrutura, como eu disse aqui. É um espaço. É uma sala, você vai pedir uma sala e vai transformar aquela sala numa mini igreja para as crianças e vai transformar um outro espaço para os pré-adolescentes. Ah, mas eu não tenho condições agora de ter os 2 espaços. Não tem problema, no Barreiro eu também enfrentei isso. Eu não tinha condições de ter, por exemplo, 2 espaços para as crianças e para os prés. Eu comecei do básico. Eu fazia uma transição ali dos 2 públicos e fazia mais ali ainda. Eu potencializava os maiores, que são os pré-adolescentes, discipulava eles para que eles pudessem ser um exemplo para os menores. Então eu colocava os pré-adolescentes para pregar, para ministrar o louvor, para ficar na recepção, para que os menores pudessem ver e se espelhar neles. E eles se tornarem então uma referência para essa geração. E aí a gente foi trabalhando, foi crescendo o trabalho dessa forma. Então isso é muito importante, a gente ter esse olhar para que as crianças sejam acolhidas em um espaço que não é salinha, volto a dizer. É uma igreja para elas. Isso tem que ser bem claro. E quando nós damos espaço para que elas vivenciem esse ambiente, elas se expressam melhor. Eu me lembro de um desses nossos cultos no Barreiro, onde nós abrimos para o testemunho. E uma das nossas crianças compartilhou naquela noite que tinha ouvido uma voz. E essa voz dizia para ela subir até a laje da casa. Uau. E ela subiu e a voz dizia, se joga. Se joga, se joga. E ela contando isso no culto Kids. E aí ela ouvia essa voz, só que do outro lado ela ouvia uma outra voz. Uma voz que dizia assim, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Meu Deus. E aí ela contando no culto. Tio, eu ouvi essas 2 vozes, mas eu preferi ouvir a voz de vai para a igreja. Por isso que hoje eu estou aqui nesse culto, tio. E aí foi um momento sobrenatural onde eu consegui conectar as crianças para mim. Disse, uau, crianças, vocês ouviram? Ela teve uma experiência profética com o Espírito Santo. Ela ouviu a voz do Espírito Santo que disse para ela vir para a igreja. E hoje ela está aqui como vocês estão. Então essas experiências, a gente só consegue ter essas aberturas através da igreja multigeracional no espaço delas. Elas não vão conseguir se expressar num culto grande com adultos ou sem um ambiente para elas. É preciso ter esse espaço. E assim a igreja multigeracional também abrange a jovens, a adolescentes, a solteiros, adultos solteiros, divorciados. A igreja multigeracional, ela trabalha nas suas diversas faixas, alcançando com o evangelho as demandas dos corações das pessoas de diferentes classes, não é? Isso é muito interessante. Porque a gente está dando uma ênfase às crianças, porque a gente está com um pastor de crianças hoje na mesa. É natural para ele, é mas automático. Hoje, mas olha que, e a gente está dando o exemplo da realidade que vivemos, porque é o que está diante dos nossos olhos. No sábado, por exemplo, aconteceu algo extraordinário. Sábado eu fui convidado para ministrar no espaço multigeracional dos adolescentes, do FIRE. Isso. Nossos adolescentes estão bombando aqui na Central. Voando. E aí eu preguei no culto FIRE, dos adolescentes.
Quando eu saí do culto Fire, estava tendo um encontro para solteiras, viúvas e divorciadas. E aí a missionária Alessandra, que é a líder da Rede Plenas, me pediu, falou, pastor Newton, o senhor pode ir lá dar uma palavra para as viúvas, solteiras e divorciadas? E aí eu saí do culto Fire, fui para um outro espaço e estava tendo um coquetel, uma roda de abertura de coração. Então, quando a gente fala de igreja multigeracional, a gente não está falando só da realidade das crianças e pré-adolescentes, mas é uma igreja que tem um olhar para todas as gerações. Inclusive, nesse dia que o senhor saiu de lá do Fire e foi para o coquetel, eu estava no culto dos jovens casados. Olha aí. Porque até dentro dos jovens, você tem que ter também essa distinção entre jovens casados e jovens solteiros. Você não está falando para o mesmo público, não é a mesma linguagem. São realidades diferentes. E esse processo também é um processo de transição das gerações, da igreja multigeracional, onde a gente começa com as crianças aqui e vai lá na ponta com jovens. Então, criança, pré-adolescente e jovens. E aí esse trilho da igreja, ela vai passando, né? E esse processo também de transição, ele é muito importante, aproveitando esse gancho, pastor, que a gente está falando, né? Desse trilho aí, né? Okay. A igreja multigeracional. Era a próxima pergunta sobre transição. Então, ótimo. Que é para nosso público entender que a igreja multigeracional, ela é criança, pré, hoje focado porque é a minha área, mas também tem lá pastor, né? De adolescente e de jovens, e aí a gente vai transicionando. A rede Start, ela também nasce com um objetivo muito peculiar, que é fazer essa transição. A criança entender que ela não é mais criança e que ela está sendo transicionada para a adolescência. Só que entre criança e adolescência é muito grande o tempo. Então a gente tem aqui um tempo chamado de pré-adolescente. E começa aos 10 anos, vai até os 13. Alguns lugares aí fazem uma adaptação 11 até 13, mas aqui na nossa denominação a gente entende 10 anos e a gente até abre uma exceção para criança com 10 ainda ficar um pouquinho, mas com 11 ela já é transicionada. O que nós criamos na Central de Petrópolis, estamos divulgando para as igrejas? Nós criamos uma faixa etária chamada de plugados e aí a gente tem um projeto agora discipulado chamado Plug 9. São todas as crianças de 9 anos. Elas vão passar o ano inteiro sendo discipuladas, treinadas por nós. Porque já detectou uma diferença aí, né? Entre elas e as de 8 e as de 10. Olha que interessante. E aí a gente vai transicionar elas e vamos fazer uma ligação com elas com os pré-adolescentes. Fantástico. Para que quando ela chegue com 10 anos, ela chegue na pré-adolescente sem susto. Por que acontece? A criança, quando ela faz 10 anos, ela vai para o pré, ela chega assustada lá. Chega sem estrutura, sem maturidade e ela não quer, às vezes, transicionar, não quer ficar lá, porque ela quer ficar no mundo dela. Mas quando a gente faz um trabalho com essa galera de 9 anos, discipula, treina, orienta, capacita, quando ela chegar na pré-adolescência, quando ela chegar lá no ambiente do Conexão, ela já vai estar bem preparada. E a gente vai fazer esses intercâmbios, inclusive. Vou levar eles lá no culto para assistir um culto, vou trazer um pré-adolescente potencial para dar uma palavra para eles. E os nossos pré-adolescentes, eles estão voando também, a gente tem uma estrutura muito bacana. Eles que fazem o culto, eles dão a abertura, fazem a palavra de oferta. Esse ano a gente está com um projeto no Culto Connect que eles estão pregando. A gente teve uma menina de 11 anos que arrebentou na pregação, a Esther. Verdade. Eles já estão pregando, eles tocam, eles ensaiam, eles têm um ministério de louvor. Jejuam, tem uma rede de oração, tem uma rede que a gente chama de On VIP, que é para receber pré-adolescente que está chegando agora e eles cuidam desses pré-adolescentes. Tem um Coffee VIP, um café da manhã preparado só para receber os amigos dele que estão chegando pela primeira vez, enfim, é muita coisa boa. Esses dias eu vi você falando de alguma coisa de oração, como é que funciona um movimento de oração com as crianças, né? Mãos que oram, mãos que oram. Mãos que oram, é isso aí, a gente está ensinando as nossas crianças a orar e elas têm esse sentimento e essa sensação que no coração delas existe um Deus poderoso, o poder do Espírito Santo, onde elas têm as mãos ungidas para orar pela casa delas, pelos amigos dela. E tudo se conecta, né? Ela começa no Mãos que Oram, lá no Start, e vai parar no Pray. Do Pray lá no Move. E do Pray no Move ela vai para o ministério na igreja, do cultivo espiritual. Exatamente. Essa é a transição. Inclusive, por ser na quinta-feira, a gente tem
o cultivo, né? Então, a mesma experiência que os pais dessas crianças estão vivendo no cultivo, a criança, o filho dela vai estar vivendo nos mãos que oram. Daqui a pouco os dois vão se encontrar depois do culto e vão continuar orando, metendo fogo na cidade. Exatamente. Essa é a proposta da Igreja Multigeracional nesse sentido, de potencializar. E é isso que a gente precisa fazer. Acreditar que a gente pode, queridos, investir num discipulado intencional. Amém. O Plug 9, ele começou e já me deu 2 experiências para baquear. A primeira foi numa roda de conversa com essa galera do Plug 9, onde eu fiz uma pergunta muito simples. Qual o sonho deles? E aí muitos sonhos realizados ali, muita gente dizendo, teve uma que disse que quer ser presidente da República, eu achei incrível isso. Fantástico, hein? Filha, imagina, presidente Wesleyana. Já está no Instituto Wesleyano de Ensino, vai estudar, o sonho do pastor Aguinaldo, ele fala muito sobre isso. E aí a gente vai olhando, vendo, sabe, os testemunhos. E depois disso, a gente teve uma conversa sobre sonhos mesmo, que elas dormem e têm sonhos. E aí elas foram compartilhando e teve uma menina que compartilhou que um dia antes da tragédia que aconteceu em Petrópolis, ela teve um sonho que a mãe dela chegava para contar para ela que a avó dela tinha morrido no sonho. Isso foi muito impactante para aquela menina, ela ter esse sonho. E ela disse que ela acordou muito assustada porque ela sonhou que a mãe dela tinha chegado para dar essa notícia assustadora de que a avó tinha falecido. E ela teve esse sonho. Ela compartilhando na mesa, menina de 9 anos. E ela disse, tio, eu tive esse sonho. E aí, um dia depois da tragédia, tio, a minha mãe chegou de verdade no meu quarto, me chamou e contou para mim que a minha avó tinha morrido na tragédia. E aí foi o gancho que eu tive para dizer, Isaac, para aquela menina que ela tem uma unção profética sobre ela de sonho. E esse sonho... Deus revela a palavra de conhecimento a ela através dos sonhos. Então, através do discipulado. Então, olha a profundidade. Isso com crianças. E a última aula agora do nosso discipulado para batismo, um pré-adolescente começou a chorar em plantos numa das nossas aulas, porque ele compartilhou o sentimento dele. O tema da aula foi ser discípulo. E eu bati muito isso na tecla, que eles são discípulos, e como discípulos eles são modelo para outras pessoas. E ele chorou muito, e eu não entendi por que ele estava chorando. Depois ele compartilhou que a palavra tinha mexido com ele, porque ele se sentia assim um discípulo, mas ele queria ser um discípulo para o pai dele, porque um dia antes dele vir para a aula, no sábado, o pai dele completou mais um ano de aniversário, só que o pai dele não ficou em casa. O pai dele foi para um outro lugar e o pai dele está desviado, o pai dele é pastor de igreja. Na verdade, o pai dele já foi pastor, não é mais. E está desviado e ele se sentiu tocado, emocionado, porque o desafio dele é ser um discípulo pai. Glória a Deus, vai conseguir, em nome de Jesus. Então, como é que a gente vive essas experiências? Igreja Multigeracional responde essas respostas. Glória a Deus. Irmãos, que conversa preciosa, que tempo precioso. Fernandinho, seria necessário mais um episódio para a gente continuar falando aqui. Tem muita coisa, Sua paixão transborda, impacta nosso coração, nossa vida. Em um minuto aí, qual o conselho que você daria para aqueles que se sentem chamados para ministrar para as crianças, para os pré-adolescentes, para a próxima geração? Então, em um minuto, o conselho para vocês é ter paixão e amor. Eu acho que amor, ele move o nosso coração. Não se preocupe em ter uma grande equipe, porque você precisa, na verdade, ter primeiro o seu coração apaixonado com amor. É isso. Não se preocupe em ter uma grande infraestrutura com todos os recursos. Se preocupe em acreditar em ter uma visão, porque com essa visão, o Senhor vai prover para você todas as coisas, Ele vai estar contigo. Glória a Deus. Fernandinho, muito obrigado. Isaac, mais uma vez, que Deus te abençoe. Tamo junto. Vamos ficando por aqui, terminando mais um episódio do nosso podcast. Comente, compartilhe, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Pra cima.